Olá, bom dia. Como combinado, primeira coisa do dia, independente do dia, tô aqui gravando com vocês. Primeiro de tudo, Feliz Natal. Eu tô em outra sala, porque eu falei, eu vou gravar independente de qualquer coisa, lembra? E hoje o meu vizinho tá usando a VAP bem na frente da sala que eu costumo gravar, então eu vim para um quarto anexo que eu tenho no fundo aqui. E até a iluminação tá com sombra em mim, tudo porque eu fiz adaptado. Mas o importante é que a gente tá aqui. Eu acho que vai ter menos gente hoje, mas não tem problema, porque tá todo mundo dormindo. E aí eu fico o vídeo aí para quem tá seguindo assistir depois. E aí depois a gente segue o nosso dia de Natal, de família e tudo mais, mas fica aí essa pérola, esse momento para a gente degustar e refletir. E aí eu queria falar um pouco, aproveitar um pouco desse momento de Natal e falar um pouco sobre a questão dos prazeres, né? Porque se a gente tirar a parte religiosa do Natal, a gente vai... Eu vim, eu falei que eu falei que eram 365 dias a partir de 2023, mas o esquenta era o final de 2022. Feliz Natal, gente. Então, e aí eu tô introduzindo aqui o tema aqui na salinha do fundo, que eu tava explicando que o meu vizinho tá usando a VAP bem na frente da sala onde eu deixo meu notebook e tudo, e eu vim para um canto de fuga aqui onde tem menos ruído. E aí eu queria falar um pouco, tirando a parte religiosa do Natal, a gente tem a parte consumista, a gente tem a parte do prazer, a gente tem a parte do se entregar às compras, de se entregar à alimentação excessiva, muitas vezes, né? E fico feliz até de quem ainda pode, né? Porque a gente sabe, quando eu falo isso, soa como se eu estivesse falando só para privilegiados, e a gente sabe que a coisa tá feia e muita gente não tá podendo nem ter esse tipo de prazer nessa época, né? Às vezes não tá podendo ter nem um mínimo. Mas eu falo de maneira geral e cultural. E aí a gente fala assim um pouco de prazer. Mas como seria a nossa vida, e o que tem a ver com o nosso tema de mudança de estilo de vida, de pequenas mudanças? Porque muitas coisas, para a gente mudar o nosso estilo de vida, para a gente conseguir ter aquelas pequenas coisinhas que fazem a diferença, a gente tem que mexer em detalhes. E para a gente mexer em detalhes, a gente tem que perceber o todo e começar a perceber algumas nuances desse todo que passam desapercebidas na rotina, né? E aí eu vou contar umas coisinhas que eu acho bem legal. Por exemplo, tem um livro do George Forbes que chama Você Quer o que Deseja? É bem legal esse livro. E aí ele questiona um pouco, eu até falo dele, também cito ele no meu livro, mas assim, que se a gente pudesse imediatamente ter acesso a tudo aquilo que a gente deseja, como que seria, né? Eu quero tal coisa. A gente ia estar andando na rua, ia cair gente morta porque alguém desejou que aquela pessoa morresse. A gente ia estar andando, o outro ia ser atropelado, o outro, eu não sei, seria uma coisa, um caos total, porque cada um desejando uma coisa sem nenhum freio, o que poderia acontecer no mundo, né? Seria uma coisa totalmente louca. E mesmo a gente, às vezes a gente deseja coisas e quando a gente alcança aquelas coisas, elas perdem a graça. Porque às vezes o nosso desejo está muito mais atrelado ao não ter, ao alcançar aquilo, do que propriamente a ter aquele objeto, aquela coisa, aquela pessoa. Você não vê pessoas, casais, que às vezes voltam, separam, voltam, separam, voltam, separam, e parece que só descobre que gosta na hora que perde? Entendeu? Às vezes parece que não quer o que deseja. Ou às vezes parece que quer justamente... Aí tem uma coisa interessante. Às vezes a gente quer justamente aquilo que a gente não tem. E isso é uma armadilha que a gente pode cair.
Então, por exemplo, a pessoa vai falar, eu quero muito comprar tal coisa, eu não posso viver, se tinha um amigo de Curitiba que ele brincava, quando ele gostava de uma coisa numa loja, ele falava assim, eu não posso viver sem isso. Era a brincadeira que ele fazia. E às vezes a pessoa lá faz uma dívida, compra uma coisa exorbitante, o que pode ser um carro, e depois vem lá um boleto lá de parcelas. E depois a pessoa não pode pagar aquelas coisas, ou ela até pode pagar, mas aquilo vai ser tão oneroso para ela, tão difícil, que aquele desejo ele perde, ele deixa de ser. Quanto que vai ser o momento de prazer para aquilo e quanto que vai ser o real retorno emocional daquele objeto em si na garagem da pessoa, né? O você quer o que deseja, às vezes a gente se entrega àquilo que também a gente tem imediato, os nossos prazeres imediatos. Então, por exemplo, eu não posso de repente fazer a viagem, mas a pessoa ela vai num lugar e o dinheirinho que ela tem ela gasta comendo. Isso é muito comum. Uma vez uma mulher, ela tinha uma pastelaria, e eu não tô falando isso como crítica, eu tô dando como exemplo, dentro de um supermercado em Curitiba, na época que eu morei em Curitiba. E a funcionária falou pra mim uma vez, ela falou assim, olha, tem muita gente que no dia que ganha o salário, pega os filhos, traz aqui e compra pastel para todo mundo. É o momento da família. Tá errado, gente. Quem que vai condenar se aquele é o prazer possível daquela família naquele momento? Entendeu? Então, a reflexão, às vezes, é sim entender quais são os nossos prazeres possíveis, o que é que a gente gosta, mas tomar um pouco de cuidado, e eu acho que assim, o Natal, ele traz isso pra gente ter como comparativo, para perceber que, por exemplo, a gente não conseguiria viver por muito tempo sendo só dia de Natal, só comilança, só preguicinha, só conversa, sem ter outras coisas na vida. Então, é muito gostoso, desde que seja uma exceção na rotina. Se aquilo de ficar só, por exemplo, comendo, para quem pode, fosse a regra absoluta, aquilo em algum momento não ia ser bom. E não demora tanto assim para não ser bom, não. Né? Então, quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, uma das primeiras coisas importantes é identificar o que eu quero que seja um prazer na minha vida, mas um prazer de exceção, e o que eu quero que seja a regra. Porque se no meu dia a dia eu só vou ver prazer na exceção quando ela é uma exceção, né? Se eu tenho isso todo dia, eu não vou achar mais isso fantástico. Eu não vou achar mais isso tão prazeroso. Então, o foco, que é uma coisa tão importante, é importante que a gente saiba lidar com ele, o foco que a gente tem, que precisa ter na rotina, para a gente conduzir ele de volta quando ele for atraído pelos pequenos prazeres. E que são os pequenos prazeres que geram o nosso desvio de comportamento, o nosso impulso e as nossas recaídas. Porque o foco é assim, gente. A nossa atenção, ela só fica em uma coisa de cada vez, tá? Então, se eu tô aqui falando com vocês, e eu quiser olhar uma outra coisa no computador, eu vou tirar o foco de vocês e eu vou olhar no computador. Se eu quiser escrever um texto, fazer alguma coisa no computador e ao mesmo tempo escutar um podcast, por exemplo, metade do meu foco, já falo aí de prazer e desejo, só um minutinho, o meu foco vai ficar metade para um lado e metade para o outro. Tá? Então, eu divido a atenção, o meu foco é dividido, a nossa atenção é dividida. Muitas vezes, a gente pode fazer uma coisa de cada... A gente acha... Tem muita gente que acha que
enche o peito para falar que é multitarefa, que é multifoco e tem orgulho disso. Às vezes a gente é multitarefa e multifoco por necessidade. O emprego faz isso com a gente, filhos fazem isso com a gente, as obrigações do dia a dia fazem a gente ser multifoco, porque a gente tem que ficar fazendo várias coisas. Mas a eficiência está mais atrelada. O Alexandre falou que estava lendo e parou. É verdade, sabe, Alexandra? Porque a nossa atenção, ela passa a ser dividida, tá? Se eu tiver, por exemplo, dirigindo, fico lá no piloto automático, num caminho todo dia, e ouvindo alguma coisa, eu já não tenho a mesma destreza para dirigir. Não é 100%. A gente se engana. A gente faz por necessidade, a gente faz por conveniência, a gente dá conta muitas vezes, só que o cansaço no final do dia é o mesmo. Para os prazeres é muito fácil também. Então, como que eu falo assim do foco? Por exemplo, na rotina, quantas armadilhas que eu deixo? Quem quer uma reeducação alimentar, por exemplo? Quantas armadilhas eu deixo que desviam minha atenção e que fica fácil eu cair lá e ter o prazer imediato e depois não chegar num objetivo maior que eu tenho a longo prazo, né? Então, por exemplo, eu cansei de ver pessoas que têm problemas de alimentação, às vezes de saúde, filhos obesos, por exemplo, e a despensa da casa da pessoa, despensa, ainda usa esse termo ou é porque eu sou antiga? E assim, os armários da pessoa são, gente, igual uma loja de R$1,99, só tem ultraprocessado, só tem coisa gostosa, assim, aquelas coisas que a gente come, a boca espuma, que só tem açúcar e gordura. É bom, entendeu? É prazeroso. O cérebro fica lá vibrando, assim, só que é um prazer imediato. Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nas armadilhas e nas sabotagens que a gente faz no dia a dia, para que a gente possa diferenciar o que eu quero realmente e o que eu tô só fazendo porque tá fácil, porque é gostoso. Entendeu? Então tá lá no caminho, a balinha tá lá no caminho. Ou às vezes eu tô, por exemplo, você quer sair de uma relação que você não tá saudável para você. Mas você tá lá meio desocupada, meio entediada. E aí, de repente, você fala, acho que é melhor com a pessoa do que sozinha. Mas você não quer mais ficar naquela relação. Só que naquele momento que você tá entediado, o que você faz? Liga pra pessoa. Mantém o ciclo de dependência lá por conveniência. Não toma atitude, né? A gente não toma atitude quando a gente fica com preguiça, a gente posterga, né? Por isso que eu falo, primeiro as coisas primeiras. Essa é a fala de uma professora da minha sobrinha, do colegial. Hoje ela tá na faculdade, mas a frase ficou, porque ela é verdadeira. Primeiro as coisas primeiras. O professor da Lorena de Muay Thai, que virou exemplo aqui de toda a live, ele fala para ela 1% por dia, né? Outro exemplo, da galinha, 1 grão por dia, né? Por que a gente não consegue? Deixa eu só arrumar um negócio aqui que não tá com... Desculpa, gente, eu esqueci de ligar o não perturbar, tava parando. Por que a gente não consegue? Porque a gente, muitas vezes, tem pequenos atos, porque a gente não mantém o foco, porque é mais confortável a gente levar o dia. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Ou você faz a dieta e come um docinho toda a refeição, porque afinal de contas você já diminuiu a caloria da refeição principal, sabotagem. Então, Lenita, esse negócio é um negócio tão individual que tem que de plano com nutricionista. Porque tem nutricionista, eu acho que pode ser o jeito, eu entendi o que você falou, poderia ser sabotagem, sim, no sentido de você dar uma gratificação. E a gente faz muito isso. Então, por exemplo, eu passo um sacrifício, eu tenho um sacrifício, então eu acho que depois eu mereço um prêmio de consolação. Eu fiz tudo e aí eu dou o docinho porque eu fiz tudo certo. Esse seria a sabotagem, se for uma coisa que vai além do seu plano, para você dar uma gratificação emocional, uma recompensa pelo sacrifício. E aí a gente está lidando
com a reeducação alimentar, muito mais como um sacrifício, como uma reeducação que mudaria um estilo de vida. E o sacrifício mais forte do que uma meta de mudança, entende? Outra coisa seria um plano alimentar feito com a nutricionista que já inclui docinho depois do almoço, por exemplo, um pedaço de chocolate 70%, alguma coisa assim, para que a pessoa tenha aquele consumo de açúcar, de um carboidrato, um docinho menos mal, mas que ela possa, porque que para ela seja importante. Uma das coisas legais de reeducação alimentar é ver da onde parte a pessoa, né? Lembra que eu falei assim de que mudanças radicais no estilo de vida, na maioria das vezes, trazem resultado a curto prazo, dificilmente se estabilizam, porque a pessoa desanima, ela abre mão de muito em pouco tempo. Um bom nutricionista, ele costuma fazer a análise de como é a alimentação da pessoa, ele faz uma mudança tira um monte de coisa assim para conseguir adequar alguma coisa, mas não tira 100%. Então, às vezes, a adequação alimentar de uma pessoa, ela vai chegar ao ideal num processo que pode levar meses. Por quê? Porque você vai construir com a pessoa um novo estilo de vida, né? Porque senão seria só você colocar um shake na pessoa, né? Que nem tem a fama aí por aí, de vez em quando volta forte, a história de, coloca um shake. Só que quem aguenta viver só de shake? Ninguém, porque a gente tem outras necessidades e gratificações vindas da alimentação, né? E que não são só físicas, inclusive. Então, tem que ver muito isso do individual. Aí, do individual, você vai mexendo, isso que eu falei, dos detalhes. O desejo, eu acho que o desejo não é sempre prazer, embora ele possa gerar prazer, mas o prazer ele pode ser de coisas. Eu acho que, gente, eu vou até olhar um pouquinho mais. A pessoa me falou se desejo e prazer era a mesma coisa. Mesma coisa não é, embora eu acho que eles caminham muito próximos. Às vezes tem uma pergunta que faz a gente pensar, né? Tanto desejo quanto prazer podem ser direcionados a coisas positivas quanto a coisas negativas, né? Tem pessoas que têm prazer em coisas que são autodestrutivas, da mesma coisa que tem desejos que são direcionados a coisas boas e a coisas ruins. Então, eu acho que tem que analisar o caso de cada pessoa. Mas a diferença conceitual eu vou falar melhor amanhã, eu vou dar uma olhadinha, tá? Para não tentar diferenciar uma coisa, um conceito que não tá bem claro para mim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que essa questão e aí eu volto pro foco. Essa questão da participar, eu não tô abrindo sem conhecer a pessoa e combinar nada, não tem como eu abrir, tá, gente? Desculpa, fica difícil. Estou só olhando aqui, porque girou bastante a página. Pronto. Gente, então é isso. Eu quis dizer isso. A gente identificando o que é que eu realmente quero, e por isso que eu falei, você quer o que deseja, a gente vai prestar atenção. Quando vem o docinho, que pode ser o telefonema para a pessoa errada, que pode ser uma compra compulsiva, que pode ser uma coisa que eu considero moralmente errado para mim, que pode ser, se a pessoa está tentando seguir uma religião, por exemplo, algo que vai contra os valores que ela quer seguir, entendeu? Cada realidade da pessoa vai dizer para ela o que é certo e o que é errado. Aí ela vai poder olhar aquilo e ter um senso crítico antes de ir por impulso. Esse detalhe faz a diferença. Porque, no geral, as pessoas têm noção de certo e errado. No geral, elas têm. E é nos detalhes que elas escorregam. Dieta, mesma coisa. O que acontece quando a pessoa começa a fazer uma dieta? Na primeira semana, primeiro mês, ela vai lá, ela fala, emagreci 4 quilos. Né? Isso eu tô falando de peso de balança, né? Não de porcentagem de gordura, nada disso. Ela vai lá e fala, emagreci 4 quilos. Aí ela mantém lá o negócio, no outro faz de conta que ela não consegue, não mudou mais nada. Aí vão falar assim, um pouco era retenção de água, por exemplo. Mas na
teoria, não era para ela ter emagrecido mais um pouquinho, né? Só que tem uma coisa interessante. Na maioria das vezes, ela começou a abrir aquelas concessões, seja o docinho de que ela merece, seja aumentar um pouquinho a porção, que às vezes ela nem percebeu. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz uma mudança mais radical, depois a gente tende à acomodação dessa mudança. E na acomodação, a gente tem... a gente é um pouco mais flexível com os nossos atos. Em tudo, em tudo, em tudo. Então, por exemplo, eu compro uma casa, eu mudo de casa, alugo um apartamento novo, seja lá o que for. Aí na primeira semana é uma arrumação, não tem um copo na pia. Porque é nova, porque não sei o quê. Na outra semana, a gente já vai deixando. Se a pessoa for relaxada, na terceira semana tem um monte de pilha desse tamanho. O que é o ideal da nossa vida? É a gente ficar num termo que não seja nem o extremo de um, nem o extremo de outro, mas que a gente possa identificar a hora que a gente está se perdendo. Essa é a diferença. E a consciência de saber o que você realmente deseja é o que faz a diferença. Para você conseguir puxar o fio a hora que a corda está escapando. O nozinho está afrouxando, lá o tênis está desamarrando, você fala, opa, volta aqui. Isso faz a gente ter mudança de estilo de vida, não mudança de 15 dias nem de uma semana, né? Aí a gente sai do projeto verão e vira uma mudança de estilo de vida com resultados reais, né? Então, isso é legal de ver. E aí a gente vê as pessoas que têm realmente resultado, a gente vê pessoas que fazem isso, porque senão elas conseguem resultado até um ponto e ou desistem, ou elas conseguem resultado até um platô, uma coisa assim que elas é aquele momento que é um pouquinho mais difícil de conseguir resultados, e aí elas também desistem por causa do platô. E o detalhe que vai fazer a diferença, o detalhe de identificar onde que tem que ajustar algumas coisinhas, e o detalhe de perceber as sabotagens emocionais e tudo mais. Porque senão, gente, se fosse só o conhecimento, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas assim, se fosse só conhecimento, marido de nutricionista nunca ia ser gordo, vocês entendem? Não é assim. Porque você tem uma Ferrari na garagem e não sabe dirigir. Aí você fala a culpa dele, é dela? Não, não é culpa de ninguém. É porque é muito difícil, não é só você ter. Então você compra um livro de medicina, de anatomia, você domina anatomia porque você tem o livro? Não. O conhecimento, ele tá lá e ele vai ajudar muito. Só que é a prática daqueles detalhes que vão fazer com que a gente se ajuste e reajuste, alcança uma coisa, mais uma etapa. Então, eu acho que para vocês que estão agora, Natal, aproveita a data, de repente, lembra do prazer, como é gostoso ter prazer hoje, mas ao mesmo tempo a gente começa, eu acho que fazer essas metas e pensar o que é meta para mim. Eu acho isso uma coisa assim, põe no papel, o que é meta para mim de curto prazo, o que é meta para mim de médio prazo, o que é meta para mim de longo prazo. Papel, gente, papel é vida. Não, se não for antigo que nem eu que fala de pôr no papel, faz lá nos notes do celular, anota num lugar que você vê, prega num lugar que você vê, sabe? Lembra, eu tenho a meta, mas vamos falar de meta realística. E eu vou estar aqui todo dia para lembrar, e depois quando a gente fechar grupos temáticos específicos, para lembrar de coisas e de como a gente fazer essas coisas e ir puxando e pulindo essas arestas para a gente conseguir resultados sem se perder, nesse sentido, tá? Para a gente fazer as coisas da maneira correta. Que mais que eu posso falar para vocês? Tem mais alguma pergunta? Hoje tem um pouquinho mais de gente entrando, por causa que é Natal, o pessoal tá em casa, mesmo acordaram cedo. Quem que teve ceia? Eu não sei como é que tá as coisas hoje em dia. Pessoal quietinho. Uma coisa que eu vejo que acontece é que o pessoal entra para espiar, né? Que quando tá live ao vivo. Deixa eu ver. Acho que é isso. Mas a essência da temática que eu queria trazer hoje era essa, né?
Você quer o que deseja? Essa pergunta ela é uma pergunta que sempre eu acho que a gente deve ter lá no inconsciente da gente. Quando a gente quer uma coisa, você quer o que você deseja? Você quer porque quer, é uma coisa momentânea que vai te trazer só o prazer imediato, só a satisfação? Ou você quer aquilo a longo prazo? Você quer aquilo com um objetivo maior? Você quer aquilo para um bem maior para você, né? Ou você tem que ver, você quer aquilo e será que aquilo vai fazer bem para você depois? Ou vai fazer mal? Porque às vezes a gente quer coisas que vão fazer mal pra gente também, né? Por isso que a terapia é muito importante. Não veio perguntas? Então, eu acho que é isso. Outra coisa, e eu vou falar só mais uma coisa e depois eu arremato então para terminar. Prestem muita atenção quando a gente pensa em mudanças e ajustes de vida na sua identidade pessoal, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de acordar cedo, você acorda muito mal-humorado, não é o seu horário, seu círculo circadiano é outro, então, para você começar uma mudança de estilo de vida, colocando que você vai fazer corrida no parque às 5 da manhã, não vai funcionar, entendeu? Comece, então, adequando uma coisa num horário, uma coisa que você pode fazer, né? Às vezes 15 minutos de caminhada depois do almoço, dá? Faz. Então, é esse tipo de, quando a gente fala de mudanças, é esse tipo de ajuste inicial que você tem que fazer. Mas a gente vai ter que entender que mudanças são essas. Eu vou passar de novo mais perto da mudança do ano, quais são os planos exatos que vocês estão pensando em implantar, que aí a gente consegue real. É o que a Lenita falou ali. Se não tiver ajuste real, é frustração e acabou. E quando a gente tem uma idealização, a gente frustra, é muito mais difícil da gente voltar para aquele plano, tá? Frustrou, a gente leva... Aí, além de não ter o que a gente queria, a gente ainda tem que lidar com a frustração e com o sentimento de que a gente é incapaz. Olha a merda, né? Aí tem mais uma coisa, porque daí a gente fica se sentindo fracassado. Aí, ontem eu falei um pouquinho desse negócio da comparação com as pessoas das redes sociais e tal. Um maior erro da gente, às vezes, um dos maiores erros é a comparação com o outro. Onde que está o acerto? A comparação conosco mesmo. Aí a gente vê acerto. Quando o pessoal está fazendo na parte física, o que a pessoa tem que fazer? Foto, né? Vai treinar, esquece até balança. Bom, tira foto. Tira foto antes, não vai tirar outra foto daqui uma semana, vai tirar outra daqui 3 meses, daqui 2 meses, aí de acordo com o que o profissional recomendar. Você vai ver a diferença na foto, sua foto. Você não vai comparar com a paniquete, entendeu? Isso faz a diferença. Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu quero guardar um dinheiro na poupança, onde que vai estar a diferença? No valor da poupança. Eu quero, entendeu? Eu quero fazer algum tipo de ajuste. Eu vou perceber na comparação minha comigo mesmo. E por que a meta tem que ser pequena inicial? Para eu conseguir resultado. Quanto mais eu conseguir resultado, eu consigo um pouquinho de resultado. Eu falo, opa, foi fácil, eu posso aumentar um pouquinho a minha expectativa, mas baseada em fatos reais. Se eu já vier com uma expectativa muito alta, outra coisa que tem que tomar cuidado. Eu estou dando bastante exemplo de reeducação alimentar, porque é uma coisa que eu sei que é um grupo que eu vou fazer, tá? Então, já vou falando, porque o pessoal já vai vendo o tipo de informação. Por exemplo, a pessoa começa lá na primeira semana, que nem eu falei, ela consegue um resultado grande, e aí ela fala assim, eu consegui ir lá perder 2 quilos na semana, então eu vou perder 2 quilos por semana, no mês eu vou perder 8. Falso. Provavelmente não vai. Por quê? Tem um começo, aí o corpo começa a adaptar. Ele não sabe se você tá de dieta ou se você tá perdido no meio da floresta passando fome. O corpo da gente é inteligente. E ele é um inteligente para sua sobrevivência. Ele não é um inteligente para sua estética nem para o seu exame
naquele momento lá que você quer mudar ele exatamente, mudar o funcionamento do jeito que depois você reeducar ele errado a vida inteira, né? Então é aí que tá a diferença. A gente tem que ver, fala, não, é realista? Não, não é realista. Então nós vamos ajustar isso aí. Não é legal. A gente tem que ver o que é que faz sentido. Aí já não faz mais sentido. Vamos baixar um pouquinho essa meta? Ah, conseguiu. Aí a gente faz. Não deu resultado? Fez certinho? Fez. Ajusta a expectativa, né? Aí a gente consegue resultado. E aí não se frustra, né? E não é por meta muito baixa para não frustrar também. É meta realista, o que é possível. E outra coisa, os organismos respondem de forma diferente. Uma pessoa que tem muita compulsão alimentar, se você tira tudo dela, a hora que ela não conseguir controlar, ela vai comer a geladeira inteira. Esses dias um amigo meu viajou com uma amiga mesmo, e ele contou pra mim que a menina foi no café da manhã e ele ficou em estado de choque, que a menina, ele nunca viu uma pessoa comer tanto na vida, foi uma coisa assim surreal. Ele não é de comentar nem de reparar. E aí eu falei, então repara se ela não vai pro banheiro vomitar, porque parecia um comportamento de compulsão de bullying, sabe? De bullying, que depois a pessoa vai vomitar depois, sabe? É muito complicado. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque o excesso de rigidez também é uma coisa que vai, no primeiro gatilho, por exemplo, estou de férias, estou num hotel, tem um café na mesa. No primeiro gatilho, a pessoa vai perder o controle completamente, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Gente, era um pouquinho isso que eu queria falar. Acho que eu fiquei um pouquinho evasiva hoje, porque eu acho que tá faltando um pouquinho, de perguntas. Tem aqui, ó, chegou da Lenita uma coisa. Eu monto planos de estudo de editais para as pessoas. Analiso a rotina para a pessoa conseguir estudar e atingir o objetivo. Exatamente. Sempre falo para fazer dentro da realidade, senão não sustenta o estudo. É isso. E outra coisa, às vezes, eu já vi, outro dia um menino tava falando assim para mim, ele tava fazendo um curso na internet e a pessoa falava assim que não existia falta de tempo e que se a pessoa se organizasse dava tempo para tudo. Ok, não discordo. Só que aí o menino lá que viu o tal do curso, nem sei como era o curso, podia ser que tava tudo certinho, mas ele pegou o tempo dele e ele dividiu. E aí ele otimizou o tempo dele, do dia inteiro dele que ele estava acordado. Só que faltou um detalhe. Não sobrou nenhum tempo de ócio para ele. O ócio que eu falo é aquele minutinho que eu dou uma relaxada depois do almoço, sabe? Boa cabeça no lugar. Um minutinho para ver um filme na semana. Porque se ele só otimizasse o tempo dele de forma produtiva, ele se tornaria uma pessoa improdutiva. Porque não ia sobrar nenhum momento para ele se recarregar, né? Que pode ser o ócio criativo do Domênico De Masi, né? Mas é a necessidade humana de ter um contraponto de todas as tarefas que faz. Gente, vocês já viram, por exemplo, quando a pessoa ela vive assim o tempo inteiro em produção, você quer ver o resultado disso? É ir num plantão de hospital, né? Veja funcionários plantonistas que viram 12 horas, às vezes emendam plantões. A pessoa te atende, você faz uma piada, a pessoa não esboça emoção, você sai se sentindo mal, você sai se sentindo às vezes maltratado, e na verdade você está lidando com uma pessoa que está desumanizada por excesso de trabalho. A pessoa perde o sentido da vida, ela fica sem emoção, né? Sem afeto, então ela não reage a estímulos. É horrível, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Se a gente quiser replicar esse estilo de vida, de não ter nada pra gente mesmo de prazer, de reequilíbrio, a gente vai replicar
esse estado robótico e triste de que ficam algumas pessoas quando elas não dormem, quando elas só vivem de plantão e tal. Não quer dizer que são todos infelizes, não é isso. Eu tô falando que pode levar a. E quando a gente vê esse exemplo, a gente vai e a gente se sente tão mal sendo tratado desse jeito, parece que a gente não é gente, né? É porque são pessoas que vivem esse estilo aí. O horário das lives costuma ser na faixa das 7h30, tá? Como eu faço ao vivo, eu coloco assim... eu acordo, já me preparo, tomo um banho e tal, tudo isso. A primeira coisa que eu faço, então eu coloquei faixa, porque pode ser 7h30, 7h40, 7h20, mais ou menos. Antes das 7h30 é difícil, mas 7h30, entre 7h30, 7h40, 7h45, mais ou menos, que é mais ou menos para eu não ficar muito louca também de que eu tenho que entrar absolutamente pontual. Então fica mais ou menos nessa faixa. Vocês deixam aí ligado, a hora que aparecer o online é porque tá. E depois ela fica disponível na página também. Tá bom, gente? Eu tô adorando quem eu tô vendo os nomes. Eu não consegui acompanhar todos os nomes, que fica bem pequenininho. E nessa sala que eu tô hoje também ficou menor. Até fiz de óculos, porque... estava mais longe de mim. Mas, assim, eu agradeço demais as pessoas que ficaram aqui comigo hoje, Natal. Desejo um Feliz Natal para todos, independente de crença, que seja um momento de renascimento para nós, que seja um momento reflexivo, positivo. Que nem eu falei outro dia, se estiver no fundo do poço, se for um momento ruim, que seja um momento da gente repensar as coisas. Se tá no fundo do poço, vamos subir, né? Vamos repensar, vamos fazer as coisas juntos e pensar muito nisso mesmo, né? De que é possível, de que um passinho de cada vez a coisa dá para sair de enrascadas que a gente, às vezes, são inimagináveis, mas de um jeitinho ou de outra coisa sai, principalmente desse jeito. Em grupo a coisa funciona muito melhor, por isso que é legal a gente ter aqui momentos conjuntos. Às vezes a gente não tem o apoio em casa, às vezes a gente não se sente acolhido na família, mas a gente vai num grupo paralelo, um grupo online, que outras pessoas estão passando por mesmas situações que a gente, e aí a gente encontra pessoas que entendem o que a gente está passando. Sabe? Às vezes a gente fala assim, uma das grandes queixas de pessoas, às vezes, que estão em depressão ou que estão passando algum tipo de, seja a situação difícil que for, é de que elas não são compreendidas. E às vezes, quando a gente encontra outras pessoas que estão passando pelo mesmo caso, aí você vê que aquela pessoa está entendendo, porque naquele momento ela também está sentindo aquilo na pele, né? E às vezes, nesse reflexo, nesse olhar de um para o outro, ajuda também a gente a traduzir essas emoções. Por isso que eu falo que os escritores, eu falei isso para Fabiola Simões, minha amiga, um dia, que escrevi num livro dela de introdução lá, de apresentação, que ela era uma tradutora de emoções. Por quê? Porque você consegue traduzir em palavras aquilo para poder, inclusive, explicar para o outro como você está se sentindo, explicar para si mesmo e dar novos significados. Então, se o final do ano é um momento de reflexão, também é um momento de ressignificação, né? E a gente podendo entender melhor como a gente sente as coisas, o que aquilo realmente significa para a gente, e já tendo aí esses meses, esses anos para trás, a gente já também consegue fazer uma leitura menos poluída pela emoção, porque a coisa já foi tomando forma ao longo desse período e a gente consegue entender esses detalhes melhor também. Aí a gente junta tudo isso, coloca um pouquinho de sonho no tempero, coloca um pouquinho aí de tempero, né? Mexe aí com os ingredientes certos que a gente quer somar aqui no Todo Dia e bola para 2023, que tem que ser um ano melhor. A gente vai construir isso. Um beijo para todos. A Fabiola, né? A Fabiola é maravilhosa mesmo, é minha amiga pessoal, adoro ela. E bola para frente. Beijo para todos e até amanhã.